A praga das rãs, a praga dos piolhos e a praga das moscas é o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Antes de ir para a aula, deixa eu dar aquele recadinho para você. É sobre a nossa caravana para Israel. Se Deus quiser, estaremos viajando para Israel no dia 16 de novembro e retornaremos no dia 24 do mesmo mês de novembro de 2023. Esta caravana é uma parceria que eu fiz com o meu irmão, o professor Alberto. Ele já morou em Israel e esta é a 6ª caravana que ele está fazendo para Israel. Eu tive o privilégio de participar antes da pandemia e agora eu quero ir, mas junto com você. Para saber mais detalhes, todos os lugares que nós vamos conhecer, o preço da viagem, por favor, solicite o nosso folder pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o Antigo Testamento capítulo por capítulo. Já estudamos o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, inteirinho. Foram 50 capítulos estudados. E agora nós estamos estudando o segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo, que é formado por 40 capítulos. Com este vídeo, vamos concluir 8 capítulos estudados. Todos os capítulos estudados estão disponíveis aí no playlist Êxodo, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a divisão do 8º capítulo. A primeira parte começa no primeiro versículo e vai até o versículo 15. Tema: a praga das rãs. A segunda parte começa no versículo 16, vai até o versículo 19. Tema: a praga dos piolhos. E a terceira e última parte começa no versículo 20 e termina no versículo 32, que é o último versículo. Tema: a praga das moscas. Como eu faço em todas as aulas, vamos rever Moisés na linha do tempo. Calendário cristão: Jacó e sua família descem ao Egito mais ou menos em 1875. A conquista de Jericó ocorre mais ou menos em 1400 a.C. e a terceira etapa da vida de Moisés, que nós estamos estudando, ela acontece mais ou menos em 1440 a.C. Vamos novamente rever o nosso mapinha. Mar Grande, que é o mar Mediterrâneo, na cor vermelha é o mar vermelho. Eu coloquei nesta cor para ficar bem didático. Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés. Midian, a região que Moisés estava habitando junto com seu sogro, sua esposa Zípora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Egito e terra de Gósen, onde estavam habitando os israelitas. Agora vamos ler os 6 primeiros versículos. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com o faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância,
que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Nós aprendemos no capítulo 7 a primeira praga, onde as águas do rio Nilo tornaram-se em sangue. Portanto, esta é a segunda praga, a praga das rãs. Vamos ver, versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Observe que os magos, encantadores, os mágicos do Egito conseguiram também produzir rãs, mas não conseguiram impedir. Logo, o que eles fizeram aumentou ainda mais o número de rãs. E como nós aprendemos no vídeo anterior, nós não sabemos se foi um truque que eles utilizaram ou algum poder das trevas, algum poder maligno. Na verdade, o que podemos afirmar é que foi uma imitação. E repito, não adiantou nada o que eles fizeram, porque só aumentou o número de rãs. Agora vamos ver o que Faraó disse no versículo 8. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Observou? Os magos, os encantadores, os mágicos não conseguiram resolver o problema das rãs. Daí, Faraó reconhecer a soberania do Deus verdadeiro. Ele acabou cedendo ao Deus verdadeiro. Vamos ver o que Moisés disse no versículo 9? Moisés disse a Faraó: tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Vamos continuar a leitura do versículo 10 até o 14. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Agora, observe no versículo 15 a atitude de Faraó. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Nós aprendemos no capítulo anterior sobre a presciência, sobre a onisciência. Deus já sabia qual seria a atitude de Faraó. Vamos ver a segunda parte? A praga dos piolhos. Vamos ler os versículos 16 e 17. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Esta é a terceira praga,
A primeira praga, as águas tornaram-se em sangue, a segunda foi a praga das rãs e agora a terceira praga, praga dos piolhos. Agora observe que interessante, versículos 18 e 19. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. De novo a presciência de Deus. Só Deus conhece o futuro, conhece os nossos pensamentos. Nenhum outro ser tem este atributo. E veja que os magos, os encantadores, feiticeiros de Faraó não conseguiram produzir piolhos. Eles até imitaram a água transformar-se em sangue, conseguiram aumentar o número de rãs, mas agora já não conseguiram mais e reconheceram que era de fato o dedo de Deus que estava atuando naquela praga. Vamos agora para a terceira parte, a praga das moscas, do versículo 20 ao 24. O Senhor disse a Moisés: levanta-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, à casa dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Observou que Deus fez uma separação, não deixou que esta praga atingisse o povo israelita que estava habitando na terra de Gósen, lá no delta do Nilo, como nós vimos no nosso mapa. Vamos ver a atitude de Faraó no versículo 25? Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Veja que Faraó cedeu, mas parcialmente, porque não foi este o pedido que Moisés fez. Deus disse para que Moisés levasse o povo para o deserto. E Faraó permitiria que o povo sacrificasse, mas desde que não saísse da terra do Egito. Mas não foi esta a ordem que Deus deu para Moisés. Observe agora os versículos 26 e 27. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Nós já aprendemos que sacrifício de animal era abominação para os egípcios, até porque o boi, por exemplo, era tido como uma divindade. Daí a resposta de Moisés: eles não poderiam praticar aquele sacrifício nas proximidades, ali perto dos egípcios, porque senão os egípcios iriam apedrejá-los. Vamos ver o que Faraó disse no versículo 28. Então Faraó disse: eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Vamos ver a resposta de Moisés, versículos 29, 30 e 31.
Moisés respondeu: Eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas observe novamente a atitude de Faraó no último versículo. Versículo 32. Mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Agora vamos preencher o nosso quadro. Na aula anterior, nós vimos a primeira praga, o rio Nilo tornou-se sangue. Advertências, elas estão em Êxodo capítulo 7, do versículo 15 até o 18. Modo, o modo foi a vara usada, capítulo 7, versículo 19. Divindades atacadas, Apis, deus boi, e Ísis, deusa do Nilo. Reações, recusa, capítulo 7, versículos do 22 ao 23. Segunda praga, praga das rãs. Advertências, Êxodo capítulo 8, versículo 2 até o 6. Modo, vara usada, capítulo 8, versículos 5 e 6. Divindades atacadas, Hequete, deusa do nascimento, que tinha a cabeça de rã. Reações, promessas falsas, capítulo 8, versículo 8. Aí, no caso, a reação do faraó. Terceira praga, piolhos, nenhuma advertência. Modo, vara usada, capítulo 8, versículos 16 e 17. Divindades atacadas, 7, deus do deserto. Reações, recusa, capítulo 8, versículo 19. E a quarta praga, praga das moscas, advertências. Êxodo, capítulo 8, versículos 21, 22 e 23. Modo, aí já foi sem a vara. Divindades atacadas, Ra, Deus Sol, e Atiste, simbolizado pela mosca. Reações, promessas falsas de sacrifício, capítulo 8, versículo 27. Agora, durante a semana, você deve reler o capítulo. Se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário que eu terei o prazer de responder para você. E continue me ajudando. Pegue o link que eu deixo aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Utilize esse material que está disponível lá no nosso site, no www.icp.com.br, para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.